Olá pessoal, estamos aqui hoje mais uma conversa política PT Lafayette. Hoje é dia 22 de agosto de 2018 para falar sobre o período eleitoral que começou, né, Álvaro? Com o registro da candidatura do Lula no dia 15 de agosto. Nós inclusive tivemos lá Lula oficialmente registrado, oficialmente candidato. E, Álvaro, essa eleição vai ser uma das mais confusas aí, né? Desde a redemocratização, desde 89. Vai ser confusa, Marcelo, porque nós estamos vivendo sob um golpe. E o golpe você não pede passagem, você não pede desculpa, você não pede licença para poder derrotá-lo. Você tem que derrotá-lo com a força política que você consegue acumular em determinado momento. O último golpe que a gente viveu foram 21 anos para poder que o poder fosse devolvido para a sociedade civil, né? Foi um golpe civil-militar, que militares tomaram conta do governo, e durante 21 anos nós não tivemos eleição para presidente, nada disso de forma direta. E nós estamos correndo esse risco agora, porque se eles não aceitarem essa eleição do Lula, eu não vejo muitas outras alternativas para essa turma de golpista que está instalada no poder, senão algum tipo de intervenção mesmo, invalidando a eleição ou mesmo tomando a conta do poder. Então, daí a importância dessa eleição, que para mim é a mais importante. A importância, inclusive, do ato do dia 8. Do dia 15? Do dia 15, claro. Usando um bordão que deixa essa direitada toda morrendo de ódio, nunca antes na história tivemos tanta gente nas ruas num ato nacional para poder registrar a candidatura de um cidadão. Eu estou para dizer até que na história mundial, eu pelo menos não conheço. Provavelmente nunca antes na história mundial. Isso mostra a força da nossa candidatura, da candidatura do Lula, presidente, e ela não é uma candidatura isolada, né? Ela não está sozinha, você vê que ela tem, não adianta eles quererem minimizar decisões do Comitê da ONU, por exemplo. Isso que eu queria falar com você. Vamos chegar lá. Tivemos uma mobilização gigante em Brasília, né? Gente do Brasil inteiro, que é uma questão também que chama muita atenção nós de esquerda, é a riqueza, a pluralidade dos movimentos de esquerda. Então você vê gente do Brasil inteiro, ônibus do Brasil inteiro, representando todos os estratos sociais, estavam lá em Brasília pedindo pelo Lula, né? A importância da figura histórica do Lula é impressionante, é sem igual na história do Brasil. Na realidade é o Lula contra todo o sistema de estrutura de poder que a gente tem hoje no Brasil. Como é que pode uma liderança acumular tanta força e ter tanto apoio de tanta gente como conseguiu o Lula? Nós temos que fazer até... Não é à toa que é a maior liderança da nossa história, tá demonstrado aí já, mais uma vez, provado. E nós temos até que fazer uma menção aos golpistas, né? Porque os golpistas estão facilitando muito o nosso trabalho, essa perseguição insana ao Lula, condenando sem provas, calando, deixando ele preso na masmorra lá de Curitiba, deixando-o incomunicável, né? Enquanto outras pessoas que têm provas contundentes estão livres, leves, soltas aí. Essa é a ferramenta que o golpe tem. O golpe não pode contar com apoio popular, o golpe não pode contar com eleições democráticas. Então, resta a ele o uso da força, o uso da violência, o uso da opressão, né? Das estruturas de poder oligárquicas, estruturas já carcomidas, corruptas em todos os sentidos, não só no sentido financeiro, mas corruptas no sentido que a gente vê na justiça, por exemplo, de juízes desrespeitando o que as leis determinam que eles têm que fazer. Quer falar da ONU agora? Promotores desrespeitando. Vamos falar da ONU de uma vez ou você quer deixar mais para o final? Fica à vontade. Porque eu acho que Fica à vontade. Essa decisão liminar do Comitê de Direitos Humanos da ONU
ela é importantíssima agora no processo eleitoral, porque ela reconhece que o Lula é um perseguido político, ou seja, e está exigindo que seja garantido a ele o direito de ser candidato, o direito de receber seus correligionários, o direito de receber seus companheiros de partido para a organização da campanha, de ser ouvido pela imprensa, de participar dos debates. Isso daí é uma questão importantíssima, né? Essa decisão do comitê é importantíssima, do Comitê de Direitos Humanos da ONU, porque ela mostra que tudo aquilo que a defesa do Lula tem feito desde o início dos processos contra ele, tudo que ela tem denunciado e que não tem tido, infelizmente, guarida na justiça brasileira, faz sentido. Tudo que eles estão denunciando de perseguição política, de perseguição judiciária, né, do lawfare, que é a guerra, usando os meios da usar justiça, a justiça, né, para perseguir pessoas. Para perseguição política. E quando você sai do sistema que a gente está vivendo hoje, que é de uma estrutura de um oligopólio de poder, que poucos parcelas mínimas do judiciário querem mandar no restante dos outros poderes, né? Quando você tem um conluio dessa parcela criminosa, porque o que eles fazem, quando fazem, por exemplo, vazamentos ilegais em qualquer país civilizado do mundo, qualquer país democrático do mundo, se você está com uma investigação e o próprio poder que está investigando vaza aquela investigação que está fazendo para motivos de propaganda ou motivos eleitoreiros, como foi feito desde o início nessa tal de Lava Jato, essa investigação ela é por lei em todos esses países, Europa, Estados Unidos, todos os países envolvidos, Japão. Essa investigação é invalidada, a própria justiça ela perde a validade, a própria justiça determina que ela pare por ali, que ela perde valor probatório, ela perde valor judiciário. Você pega, por exemplo, o caso da FIFA, uma investigação de 2 anos nos Estados Unidos contra a corrupção dos grandes nomes da FIFA, né, dos grandes comandantes do sistema da FIFA, né, CBF, FIFA e todas as outras confederações de esporte, e você não teve um vazamento. Por quê? Porque se tivesse vazamento, eles perderiam a capacidade de fazer depois a acusação e julgar na justiça. E isso, infelizmente, é o contrário do que está se fazendo no Brasil. Esse comitê da ONU prova que direitos mínimos, o direito humano do Lula e de todos os brasileiros, porque não vale só para o Lula isso, direitos humanos básicos, direitos humanos fundamentais, direitos de pleitear os seus direitos políticos que ele não perdeu e que está sendo cerceado única e exclusivamente porque é o Lula. Né? Então agora, ele foi preso porque ele foi primeiro acusado porque é o Lula. Aí aceita-se a acusação, não se prova nada, mas se condena porque é o Lula. E faça-se o recurso, os juízes responsáveis, embargadores do tribunal, não julgam a causa porque é o Lula, julgam as manifestações que essas injustiças contra o Lula levaram, ou seja, fazem a defesa do juiz que condenou o Lula absolutamente sem provas e no processo eivado de irregularidades, e condenam novamente o Lula. Não temos, juridicamente falando, é surreal, não faz sentido. Isso é como vai contra a Constituição, vai contra as leis de processo, vai contra as leis ordinárias que a gente tem no Brasil. E é isso também o que essa decisão liminar do Comitê de Direitos Humanos da ONU mostra. Porque não está sendo respeitado, não é a ONU que o Brasil não está respeitando. O Brasil não está, o Estado brasileiro, os seus poderes instituídos, que é o judiciário, executivo e legislativo, não estão respeitando as leis brasileiras. Porque esse comitê ele tem também a sua guarida na legislação brasileira.
Então é isso que está acontecendo. Muito tem se falado se o Brasil, como país soberano, ele é obrigado a acatar essa resolução da ONU. E essa questão já foi respondida, não aparece na imprensa porque não convém a imprensa mostrar. Infelizmente, Marcelo, eu acho que é importante a gente falar, a imprensa tratou, porque ela não podia deixar de falar, mas ela tratou de inventar, ela fez dessa notícia uma fake news. Ela trouxe uma argumentação para todo mundo que é falsa, é mentirosa. Eu falar, por exemplo, que era só seguir o argumento do ministro da Justiça, falar que uma decisão do comitê do qual a gente aceitou fazer parte e ratificou no Congresso Nacional a validade desse comitê, dizer que isso daí é só uma recomendação, não é verdade. É uma mentira. Eles estão mentindo para poder deixar de noticiar aquilo que é fato, que é verdadeiro. Então, essa que é a situação. E não foi a única vez. Para o pessoal entender. Deixa só para lembrar, porque não foi a única vez. Quando o Papa demonstrou apoio para o Lula, quando o Papa veio o assessor do Papa, né, um conselheiro de uma das estruturas lá de poder do Vaticano, que é conselheiro direto do Papa, o argentino que veio aqui no Brasil, trouxe um terço abençoado pelo Papa para dar de presente ao Lula, fizeram a mesma coisa. Então, o Vaticano teve que vir a público para poder esclarecer uma situação que eles tentaram mostrar como se fosse falsa e mentirosa. Nós vamos falar de fake news um pouquinho lá na frente. Eu estava querendo focar nessa questão da ONU. Desculpa. Essa questão da ONU, que é para as pessoas entenderem de uma maneira simplificada, o Brasil ele é obrigado a acatar, porque o Brasil aceitou, né, firmou lá o protocolo que era facultativo. Ele não era obrigado a aceitar esse protocolo da ONU, de aceitar as resoluções da Comissão de Direitos Humanos. Não era obrigado. Né? Foi colocado essa questão para o Parlamento Brasileiro. E o Parlamento Brasileiro acatou isso, aprovou. E a partir do momento que ele aprovou, deixou de ser uma coisa facultativa e passou a ser uma coisa obrigatória. Ou seja, ele tem que acatar as resoluções da Comissão de Direitos Humanos da ONU. Mais do que isso, deixa de ser uma questão só de direito internacional e passa a ser também uma questão de direito interno. Porque ao fazer essa ratificação no Congresso Nacional, você internaliza essa decisão. Então, ela não é só uma vontade da ONU, não, é uma vontade do Estado brasileiro, como qualquer outra legislação, está acima, inclusive, da legislação ordinária. Esse tipo de ratificação, ele é entendido como estando entre a Constituição e as leis ordinárias, como se fosse uma lei complementar. Então, ou seja, não acredito que tenha jurista sério algum no mundo que negue a condição, vamos ver a importante decisão que foi tomada pelo Comitê de Direitos Humanos da ONU. Vamos ver agora qual vai ser a posição da nossa Justiça, do nosso STF, com relação a isso. Porque do STF não dá para você esperar mais nada. Né? Eles ratificaram o golpe, ratificaram perda de direitos da população. Então, assim, o STF realmente não é surpresa nenhuma. Se você analisar a história, você vê que o STF sempre teve um histórico de ataques à democracia, à vontade popular. Isso basta estudar para saber. Decisões arbitrárias não são de agora, mas agora elas estão mais... infelizmente, elas estão mais constantes, mais recorrentes. E essa é uma expressão do golpe. É um estado de exceção que a gente está vivendo. E parte do golpe é exatamente a não aceitação das leis, né, de respeitar a Constituição, vinda daqueles que deveriam prezar por essa Constituição. Não é só do STF, mas vai até o STF. No golpe, parcelas do judiciário que estão agindo dessa forma. No golpe, não tem saída para o judiciário. Ou ele defende a legalidade e é suspenso, ou ele entra no jogo. Golpe é golpe.
Ou o judiciário é cassado, ou ele participa. Por isso que nós estamos agora num momento muito importante. Assim, eu entendo que eleitoralmente é a eleição mais importante que nós vamos ter desde a redemocratização de 85. Com certeza. E é a nossa única possibilidade de conseguirmos reverter, derrotar o golpe e esses golpistas que tomaram o poder sem voto. Perderam a eleição e utilizaram do Congresso Nacional, né, uma verdadeira máfia lá no Congresso Nacional, em conluio com essa parcela do Judiciário, Ministério Público, que utiliza a justiça para fazer política e não para fazer justiça, e se juntaram ao traidor, né, ao Judas, que nós estamos hoje na presidência, que é o Temer, que descumpriu tudo o que ele tinha assinado ao fazer a aliança, o seu partido, com o Partido dos Trabalhadores, desde 2010, porque os 4 primeiros anos não teve golpe. Nós tivemos problemas, tivemos muitas qualidades, né? Tanto que nós terminamos 2014, o ano da reeleição da Dilma, com o menor desemprego registrado na história do Brasil, né? E eles, a partir do momento que perderam a eleição, no final de outubro, no dia seguinte já no Congresso Nacional, começaram a derrotar o governo, não na via da democracia, mas com essa utilização da maioria que eles já tinham no Congresso Nacional, mas de forma antidemocrática, de forma de travar o governo, como tentaram fazer aqui também, fizeram aqui também, ao tentar promover o impeachment do Fernando Pimentel aqui em Minas Gerais. Que é a mesma coisa pelos mesmos, que são os mesmos que promoveram o desmonte da reforma trabalhista, que são os mesmos que promoveram a entrega do pré-sal, a mudança da lei do petróleo, sabe? São os mesmos entreguistas, são os mesmos canalhas que estão lá no Congresso Nacional e estão fazendo tudo aquilo que é política antipovo. Tudo que é contrário ao interesse da população. O golpe ele tem vários braços, né? Ele tem o braço midiático, que serve para insuflar a população, mentir para a população, envenenar a população. O braço judiciário, que é aquele que vai legitimando as arbitrariedades, com um ar supostamente legal. Tem o braço político, que é esse congresso que nós vimos aí de pessoas, de traidores da nação, entreguistas da nação. E tem também o braço internacional, claro, que são os estrangeiros que estão doidos, loucos para meter a mão nas nossas riquezas nacionais. Como estão fazendo. Então a gente fica olhando, Álvaro, o seguinte: hoje nós estamos tendo aí o nosso pré-sal, as maiores reservas de petróleo descobertas recentemente no mundo são brasileiras. E esse dinheiro que poderia ser usado para saúde e educação de brasileiros vai ser usado o quê? Uma parte está sendo usada para saúde e educação de noruegueses. Então, quando a pessoa vai para a Noruega lá e fala, nossa, aqui tudo funciona, pode ter certeza que a partir de agora nós brasileiros estamos contribuindo para isso. Porque na Noruega, a empresa que veio de lá para comprar aqui é estatal. Mas eu acho que o Papa Francisco sintetizou muito bem isso, Marcelo, quando disse que primeiro vem a mídia, né, essa mídia comercial e oligopolista, como é a Rede Globo e as que vivem no seu entorno, e utilizam da difamação, né, da mentira, das calúnias, e vão promovendo um assassinato de reputação. Aí entra essa parcela do judiciário que é completamente, que não tem respeito nenhum pelo povo, que não tem respeito nenhum pela democracia, que é fascista no seu sentido mais canalha, cretino. Não, mais literal mesmo, não tá nem para o povo querer saber só de manter seus privilégios. Manter seus privilégios e interesses. E acata essa mentira, que foi o que aconteceu não só com o presidente Lula, diga-se de passagem, mas principalmente com o presidente Lula, porque também já dizia o Chico Buarque lá atrás que o que eles queriam não era a Dilma, era o Lula, porque eles têm medo mesmo do Lula, porque sabem do poder e da capacidade do Lula e da liderança do Lula
sobre a maioria expressiva da população brasileira. Essa é uma questão importante para a gente tocar. E aí chegou no ponto que nós estamos hoje. Quer dizer, nós temos um candidato que é de longe, disparado, o preferido da população. É um candidato que todo mundo tem saudade do seu governo, porque todo mundo sabe o quanto que ele fez para o país e para a população, para cada uma das pessoas, até mesmo dos ricos, porque ao promover o desenvolvimento econômico, ao promover a renda das pessoas, ao promover emprego, ao promover criação de empresas, ele está promovendo o desenvolvimento de todo mundo, as empresas também ganham com isso, o pequeno empresário também ganha com isso, aquele que virou pequeno empresário, que foram milhões, nunca se criou tanta empresa. Não, os bancos nunca abriram tanta conta bancária. Nunca se criou tanta empresa no Pobre Brasil. Que nunca tinha entrado numa instituição bancária, entrou lá para abrir uma conta. Mas eu estou dizendo do pequenininho, não estou nem falando dos grandes. Sim. Né? Eu estou falando do pequenininho. Nunca se teve tanto empresário no país, porque nunca se criou tanta empresa. Né? Nunca se desenvolveu tanto a economia, nunca se teve tanto desenvolvimento econômico e social em todos os setores que você possa considerar. Então... E tem um braço também que a gente está esquecendo, o braço empresarial, corporativo empresarial, porque você pega um dos fatores para você criar um clima de descontentamento na população é você travar a economia. E o que a gente viu no Brasil, de 2014, 2015 para cá principalmente, foram grandes empresários fazendo greve de investimentos. Com a economia extremamente aquecida, com a economia desemprego em baixa, Brasil fora do mapa da fome, as pessoas consumindo, esses empresários na contramão do mínimo senso capitalista, eles travaram investimentos, seguraram investimentos para forçar uma situação recessiva, artificial, para que as pessoas ficassem descontentes. E aí a mídia vinha dando a sua dose de veneno diária, falando que a economia estava parada. Eu me lembro naquela época, Aldo, que o crescimento do Brasil estava desacelerando, assim, não era um crescimento pujante, e chamava de pibinho. Hoje o crescimento está menor e você não vê a mídia batendo. É o contrário. Né? O contrário. Hoje qualquer sombra de voltar a retomar o crescimento, eles já falam que é expressivo. 0,1% já é expressivo. Já é expressivo. Mas vamos falar agora da campanha eleitoral. Não, mas deixa eu falar sobre essa questão dos empresários, porque isso daí, primeiro que eles grande parte deles são ignorantes mesmo, são cegos pelos próprios preconceitos. Isso é desde sempre, não é de agora. E segundo, eles são também vítimas dessa mídia. Essa mídia que mente, que desinforma, essa mídia que deturpa os fatos para atender a interesses muito específicos, e esses interesses específicos não são dos pequenos empresários, não são das empresas em geral, mas esses sim são interesses de grandes grupos financeiros, internacionais principalmente, e aí que chegamos ao que a gente está hoje. Isso. Bom, vamos falar então de campanha, período eleitoral, campanha. Ô Álvaro, a gente vê o seguinte, que os ataques à democracia, eles têm sido muito contundentes, né? Então você vê, nós estamos começando um período eleitoral em que ele é extremamente curto, né? E a cada vez a legislação eleitoral vai encurtando o período eleitoral e contando com o apoio da mídia, falando que isso é perda de tempo, que isso é ruim, mas o período eleitoral, a campanha eleitoral é extremamente importante para que as pessoas tomem conhecimento dos candidatos. E quando você encurta o período eleitoral demasiadamente, você não dá tempo para que a população conheça os candidatos, conheça as propostas, os programas, e aí você abre margem para quê? Para o cara que é jogador de futebol ganhar, para o cara que é o pastor famoso da igreja ganhar, para o outro que trabalhou na novela, para o outro que fez um programa tal, um que é radialista. E aí várias lideranças populares, que são pessoas boas, com iniciativas ótimas, excelentes, não conseguem chegar ao conhecimento da população. Então essa, gente, é mais uma forma que a burguesia tem, que o grande empresariado tem, que a elite econômica tem, de burlar a democracia através dessas leis draconianas. Por exemplo, já falamos de tempo de campanha, que hoje está reduzidíssimo, mas hoje, Álvaro, você não pode fazer nada.
Você não pode fazer um outdoor direito, você não pode botar uma placa na rua, você não pode fazer... Tudo é proibido. Tudo é proibido. A legislação eleitoral hoje ela é extremamente restritiva. Tudo bem que a gente não é a favor da pessoa que suja a cidade, que emporcalha a cidade. Mas, gente, o candidato pobre, com ideias boas, ele não conta com rádios locais, ele não conta com jornais locais, ele não conta com televisão, ele conta com o quê? Ele conta com isso. É poder botar uma placa, é poder botar um carro de som, é poder adesivar, botar uma faixa na casa de um conhecido. São esses mecanismos que ele tem para chegar ao seu eleitorado, né? Então, é bom que as pessoas percebam isso, o que está acontecendo no nosso país. Isso não é de hoje, já vem um processo que já vem acontecendo. Não, mas esses ataques são coisas diferentes. Primeiro que eu acho, aí já é a minha opinião pessoal, eu acho que essa restrição de coisas na rua, esse tipo de coisa, eu acho bom. O que eu acho que é péssimo, eu acho bom porque poluição, muitas vezes era só poluição visual, não tinha reflexo na política. Era reflexo para quem tinha dinheiro. Espalhava cartaz para tudo quanto é lugar e provocava aquela poluição horrível que a gente tinha nas campanhas eleitorais, e é assim que conseguiam os seus votos. Mas o objetivo deles, na realidade, é sempre estar diminuindo a importância da política na vida do cidadão. E o que deveria acontecer é exatamente o inverso. Por exemplo, na parte do tempo de campanha, isso sim era fundamental. Aí que dá para você conhecer pessoas. Não é numa placa que você ia colar num poste que alguém ia ser conhecido, mas no tempo de campanha. E eles reduziram esse tempo pela metade. Por quê? Porque o objetivo é estar cada vez mais reduzindo, e ao reduzir a política, você reduz esse que trabalha no dia a dia com políticas sociais, com algo além do que seja só o interesse pessoal, e beneficia quem? Quem tem o dinheiro. Porque hoje quem tem o acesso ao recurso, ele tem muito mais condições de competir pelo voto. Porque você tem limitações de financiamento privado, que é corretíssimo, nós lutamos muitos anos para conseguir, por exemplo, proibição do financiamento de empresas, né, que essa é a mãe de toda a corrupção que a gente vê no Brasil desde a redemocratização até hoje, mas você não colocou um teto, um limite para financiamento privado. Então, os candidatos milionários são os que ganharam as prefeituras 2 anos atrás, em geral, né? E são os que saem agora na frente. Tem de banqueiro agora que resolveu ser político, é uma coisa impressionante. Inclusive já tem um partido, e é reflexo exatamente disso. Tem um partido agora que é o partido dos banqueiros. Os banqueiros agora eles têm um partido para chamar só de seu. É o PSDB do B. Na verdade, ele é o PSDB do B. Inclusive pelo seu fundador, o criador, que foi uma das pessoas-chave na economia na época do governo FHC, que é o Gustavo Franco. E você vê que eles vêm com uma demagogia danada, falando que eles não pedem dinheiro público, que eles não usam dinheiro público, que eles usam recursos próprios, mas é claro, um sujeito que declara 400 milhões de reais como patrimônio, ele não precisa de ajuda de ninguém para fazer a sua campanha, né? É ridículo. E você vê pessoas, mais uma vez, as mesmas pessoas que caíram no conto de fadas do impeachment, naquela mentirada toda, essas mesmas pessoas estão caindo de novo, parte delas caindo de novo nessa história, nesse papo furado, desses partidos que defendem os ricos, defendem os banqueiros e posam como preocupados com a nação. São os maiores parasitas do Brasil, são esse pessoal. São os que mais recebem dinheiro do governo desde sempre. Sim, sim. O ano passado, se não me engano, mais de 400 bilhões só em pagamento de juros para banqueiros. Então, assim, falar que não usa dinheiro público é uma piada, né? Isso aí só engana desinformado. É só você pegar o orçamento da União de qualquer ano e você vai ver lá que tem... hoje está mais de 50% do orçamento pagamento de juros. Então, quer dizer... banqueiro recebe mais do que educação. Você pega os governos do PT, que tinham como meta, por exemplo, 10% do PIB para educação, e que conseguiriam, se não tivessem retalhado o pré-sal como estão fazendo, e acabado com a lei que foi aprovada na época dos governos do PT,
de utilizar o dinheiro do pré-sal para poder investir em educação 75% e 25% em saúde, isso dava mais, só para a educação era mais de R$1 trilhão. Não é à toa que é o mesmo R$1 trilhão que eles deixaram de cobrar das empresas que estão comprando os poços de petróleo. E quem que perde com isso? É o cidadão, é o povo brasileiro. Bom, vamos falar também o seguinte, obviamente que nossa preocupação imensa é que o Lula concorra, apareça na urna e seja eleito presidente, porque é o óbvio, né? É uma pessoa que é adorada pelo povo. Líder absoluto nas pesquisas, nem mesmo os institutos golpistas conseguem esconder isso, né? E a cada vez, não só o Lula, né? É o preferido da população, como o próprio Partido dos Trabalhadores. Essa é uma pesquisa recente do Ibope dando 29% de preferência para o PT, sendo que os outros partidos, todos eles juntos, não tem a mesma. Não tem, chega a 27%, todos eles juntos. E o segundo colocado é 8%, 5%. Assim, a diferença é abrupta, né? E o Lula na mesma toada. Ele tem a mesma quantidade de votos que todos os outros candidatos somados juntos, né? Então, assim, é acachapante a preferência popular, não só pelo Lula, como pelo PT. O PT, que tinha, historicamente, ele já é o partido que tem mais, que sempre teve há muitos anos, há décadas, já está sempre constando como o partido preferido do povo brasileiro, tinha perdido porcentagem dessa preferência, chegou a cair pela metade. Mas continuava sendo o preferido do brasileiro, só que ele não estava com 29% como hoje, ele chegou a ter, se não me engano, 14%. Não, nunca chegou a ter isso, chegou já a ter 29% da preferência? Não, é o que eu ia dizer, ele chegou a ter como baixo, 14%, foi o pior resultado dele. E agora ele não só recuperou, que historicamente ele estava por volta de 24%, como hoje tem 29%, ou seja, a população vê o que está acontecendo. Sim. Por mais que mintam, por mais que tentam manipular, por mais que utilizem a imprensa para deturpar os fatos, a população sabe o que acontece na sua vida. Ela sabe o que acontece na sua casa. Ela sabe a diferença do governo golpista, como é o do Temer, e de um governo entreguista, como são os do PSDB em geral, dos governos do PT, governos desenvolvimentistas, dos governos preocupados com o social, preocupados com a vida de cada um. Lula é o candidato, não tenho dúvida nenhuma de que ele vai ser eleito. Eu tenho dúvida, sim, se a justiça não vai... É importante tenho frisar dúvida isso se daí, a justiça não vai cometer mais absurdos, né, equívocos absurdos, como tem cometido, crimes de não seguir a legislação brasileira, né? Como essa decisão liminar do Comitê de Direitos Humanos deixou bem claro, isso não pode acontecer. Agora, eu não tenho dúvida de que ainda que isso aconteça, é o nome do Lula que vai estar lá e as pessoas vão eleger o Lula, e o máximo que eles vão conseguir é, elegendo o Lula, eles tiram o nome do Lula, invalidam a eleição do Lula, vão ter que fazer outra eleição, porque hoje é o que diz a legislação eleitoral. Se a justiça invalida os votos, porque voto nulo hoje, existia aí esses mesmos que são contra a política, ficavam espalhando mentiras sobre se votar nulo, se tiver mais votos nulos do que a eleição, isso é tudo mentira, tem que ser outros candidatos, isso é tudo mentira. Agora, o que não é mentira é o seguinte, quando a justiça anula os votos daquele que ganhou hoje, essa é a legislação que a gente tem hoje. Se o Lula vencer e a justiça anular os votos do Lula, invalidar os votos do Lula, aí sim a justiça, o Estado é obrigado a promover novas eleições. Se eu não me engano, em 30 dias, se eu não estou enganado, é o que determina a legislação. Então, ou seja, eles não têm opção. É o Lula o candidato, é o Lula que vai ser eleito, que eu não acredito que não será o Lula o eleito. Acredito até que vai ser no primeiro turno dessa vez, coisa que o Lula não conseguiu nenhuma das vezes que foi eleito. Mas hoje a realidade é tão acachapante para o cidadão, para o eleitor, para o brasileiro, que eu não tenho dúvida de que o Lula vai ser eleito em primeiro turno.
E se derem mais esse golpe na democracia brasileira, porque o golpe não é na Dilma, o golpe não é no PT, não é no Lula. O golpe é em você, cidadão brasileiro. É em todo mundo. E se eles insistirem em continuar com esse golpe, o máximo que eles vão conseguir é adiar por mais alguns meses a eleição do Lula, que se não for o Lula, vai ser o Haddad no lugar dele. Então, mas é importante frisar o seguinte, o Lula, ele já é presidente da República, numa questão assim, se nós estivéssemos vivendo uma normalidade democrática, o Lula já estava eleito e já era presidente. Isso daí não temos a menor dúvida. Só que como nós estamos vivendo um golpe, tá? Tudo pode acontecer. Então a nossa vitória, a vitória do Lula, não está garantida por conta do golpe que está em andamento. Então é importante que as pessoas elas tenham uma consciência clara do seguinte: eleição por si só não vai resolver e nem vai anular o golpe. Se o povo não for para a rua e exigir o Lula na urna e não exigir eleições justas e limpas, o golpe vai encontrar algum caminho. A única solução, a única coisa que pode barrar e frear esse golpe é a mobilização popular, pressionando o judiciário, pressionando o próprio sistema político, pressionando setores importantes da sociedade, formadores de opinião. Somente o povo mobilizado na rua é capaz de garantir a candidatura do Lula, e não apenas a candidatura, mas a vitória do Lula. Então é importante a gente deixar isso bastante claro, porque senão você cria uma questão que o Lula já ganhou, e nós temos que lembrar, nós estamos vivendo um golpe. Então eu não tenho dúvida nenhuma que o Lula vai ganhar. Eu não vou dizer nunca que ele já ganhou, porque isso aí é a história do FHC, que quer ganhar na véspera. Mas eu não tenho dúvida que o Lula vai ganhar, porque o Lula tem o apoio da maioria expressiva da população, que hoje eu acredito que seja mais de 50% dos eleitores. E está aumentando, porque a população sabe o que está acontecendo. Agora, eu acho que essa é a única oportunidade que a gente tem a curto prazo de garantir o retorno à normalidade democrática no Brasil. Porque não adianta falar em democracia se não respeitar nem aquilo que é o básico na democracia, que é o respeito ao voto do eleitor. A soberania do voto. A soberania do voto, né? O poder emana do povo, né? Não do juiz, do STF. Claro, ele emana do povo, é o povo que faz as leis por meio de seus representantes, e o poder emana do povo. E o que nós estamos vendo hoje, Álvaro, é o seguinte, a crescente... E é isso, Marcelo, que deixa bem claro a decisão liminar do Comitê de Direitos Humanos da ONU. Ela não está falando de lei lá de fora, está falando das nossas leis, que nós temos que respeitar as nossas leis, que o judiciário brasileiro tem que respeitar as nossas leis, que o executivo brasileiro tem que respeitar as nossas leis. Então, que o legislativo brasileiro tem que respeitar as nossas leis. Então, é disso que se trata. Essa é a importância. E é por isso que eu tenho confiança de que esse é o momento da gente derrotar o golpe. É indo para a rua, mobilizando essa campanha, elegendo não só o Lula, porque o Lula sozinho, aí vai acontecer com ele o que aconteceu com a Dilma. Vamos falar em pedalada, que nunca foi crime, porque se fosse crime, eles falariam qual era o crime. Quando acusava a Dilma de pedalada, é porque eles não tinham sequer um crime para acusá-la. Então tinha que falar em pedalada. Por isso que é importante não só eleger o Lula, mas eleger junto com o Lula uma base, que é o que eu acho que vai acontecer agora. Você pega, por exemplo, as pesquisas no Brasil inteiro, grande parte dos estados onde o PT lançou senadores, por exemplo, candidato a senador, como a Dilma aqui em Minas Gerais, está liderando praticamente como Lula na pesquisa quer dizer, praticamente como Lula até demais, porque igual Lula vamos demorar muito a ter outro. Mas ela está liderando expressivamente a disputa para o Senado, e assim no Brasil inteiro. É o Suplicy em São Paulo, no Brasil inteiro. Os petistas estão liderando para o Senado, e eu tenho certeza que isso também vai se refletir na Câmara. E isso é essencial que aconteça, porque se a população votar só no Lula, nós vamos estar pedindo para derrotar esse golpe esse ano, e a partir de fevereiro do ano que vem, com o novo Congresso, se tiver um Congresso bandido, corrupto como esse, de Judas como esse que nós tivemos nos últimos 3 anos e meio, nem o Lula consegue se segurar na presidência.
As Então pessoas, ele precisa de base. as pessoas precisam entender que nós vivemos uma democracia. Isso aí. Não hoje. Hoje a democracia nossa hoje ela está adormecida por causa do golpe aí. Mas nós vivemos numa democracia. E na democracia, se nós vivêssemos uma monarquia, uma autocracia, aí beleza. O cara lá, o Lula, o presidente é o rei, ele manda, todo mundo obedece, acabou. Agora, no caso da democracia, nós precisamos, juntamente com Lula, eleger deputados, senadores, governadores, deputados estaduais, né? Deputados estaduais e federais, alinhados com o pensamento do Lula. Então, assim, agora é a hora do povo brasileiro votar 13 de cima e embaixo. Aqui em Minas a situação nossa é muito confortável. Nós temos o Lula para presidente, Pimentel para governador, Pimentel que está resgatando o estado de Minas Gerais de uma situação deplorável que foi herdada pelo... E está sofrendo as agruras de não ter compactuado com esse governo golpista. Sim, sim. Porque está sendo perseguido. Está sendo perseguido, está sendo bloqueado. Boicotado. Está sendo boicotado, está tendo seus recursos retidos para poder exatamente prejudicar ele, para que ele não consiga se eleger. E tudo isso feito por quem? Pelos mesmos que promoveram o golpe lá. Não, e sabe o que eu acho engraçado? Pelos mesmos que governaram Minas Gerais durante muitos anos, né? A turma do Aécio e do Anastasia, PSDB, são esses os mesmos. Então, essa que é a nossa situação. Não, e sabe que esse golpe ele é muito revelador pelo seguinte: acusaram o PT vários anos de ter aparelhado judiciário, STF, mas foi o STF um dos grandes responsáveis por terem golpeado o PT. Agora... E esse argumento não vale mais, Marcelo, que eles falavam, porque o PT tem 8 dos 11, e é verdade, foi nos governos do PT que eles foram indicados. Agora, essa é a prova de que o PT não utilizou a sua condição... Foi republicano. Foi republicano, ele foi mais republicano do que os próprios, que a própria República Brasileira, que parcela dela parece que ainda está com cabeça na época da monarquia. Muitos juízes pensam que são reizinhos. E para todo lado, não só no STF. Você vê decisões absurdas. Veja só as do Moro, da primeira instância, né, que são absurdas do ponto de vista jurídico, do ponto de vista da lei. Aqui em Minas, o mais curioso é o seguinte, que aqui em Minas nós temos uma situação que foi o domínio dos tucanos aí durante 12 anos, e que você vê agora que as instituições, sim, aparelhadas por eles aqui em Minas, justamente as que estão boicotando o governo Fernando Pimentel, evitando que o governo do estado de Minas Gerais tenha acesso a recursos que ele tem direito a ter, estão negando que o governo possa pegar empréstimos para pagar o funcionalismo público, ou seja, estão querendo criar uma situação em Minas Gerais em que a população se revolte contra o governo do estado e culpe o governo do estado por coisas que ele não está conseguindo fazer porque os outros estão bloqueando ele de fazer. Isso aí. Coisa que o PT no governo nunca fez. Governo federal nunca fez, porque o Aécio passou muito bem, porque ele tinha uma relação republicana com o governo de Minas Gerais, que era do PSDB. Veio a Anastasia. O Lula, no caso, tinha uma relação republicana com o Aécio. O governo do PT tinha uma relação republicana. Veio a Dilma, continuou a mesma coisa com a Anastasia. O que eles fizeram por conta do que eles tinham como projeto. Porque não foi o governo federal quem impediu que eles fizessem aquilo que eles achavam que era melhor para o Estado. E ao contrário, que infelizmente era o que se fazia antes, na época do FHC, eles estão fazendo agora de novo. É lamentável isso, porque é uma forma de tentar, é como se fosse uma tentativa de tutelar os estados, né? Quer dizer, o governo federal, como se fosse, esse aqui está sendo obediente ao que eu quero, então eu libero isso daqui. Esse daqui está temoso, então o que quer dizer? Não é essa relação, não é a relação dos poderes, não pode ser dessa forma. Isso também aconteceu, não é inédito na história de Minas Gerais. Isso aconteceu inclusive com o Itamar Franco, quando era governador de Minas, em relação ao Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso fez a mesma coisa. Isso aconteceu quando o FHC era presidente e o Azeredo, que é do mesmo partido do PSDB, era o governador.
Olha para você ver. Isso acontecia. Quando o Azeredo tentou fazer o contrário do que o governo FHC entendia que devia ser feito, ele foi retaliado do próprio partido. O fogo amigo. Fogo amigo. Agora você imagina depois o que se passou com o Itamar Franco, por exemplo, que era frontalmente contrário ao governo federal. Que queria privatizar a CEMIG e ele segurou o E fizeram agora, porque não privatizaram a CEMIG, que é do governo do estado, o Pimentel não aceitou, mas privatizaram grande parte das usinas, as quais a CEMIG depende. Aqui em Minas Gerais, por exemplo, a concessão é do governo federal e eles passaram essa concessão para frente. Então, olha o prejuízo para o mineiro, para o cidadão, o que eles estão fazendo. E por quê? Porque simplesmente porque são oposição. Bom, então, tem alguma coisa mais, Alto, que você queria falar? Não, eu só acho que deixar bem explícito sempre que queremos Lula livre, porque Lula é inocente e é Lula presidente. Dizer o tanto que nós estamos confiantes com essa candidatura do Lula, que eu acho que está sendo, o reflexo disso está sendo a todo dia, eles não conseguem, cada pesquisa que está saindo, o Lula está só subindo, já mantém o cara, já está quase 4 meses preso político lá na masmorra dos inquisidores lá do Paraná, e só subindo. Quer dizer, se isso não é um recado da população brasileira, para o judiciário brasileiro, perceber que, no mínimo, eles têm que seguir a lei, né, a Constituição e as outras leis. Então é isso, desejar muita disposição para todo mundo, né, para os nossos companheiros e companheiras do Brasil inteiro, e é isso, até a eleição do Lula. Nós temos agora, e até a derrota do golpe. Nós temos aí até outubro dias de muita luta, não vai ser fácil. As pessoas precisam entender que o golpe ele não tem uma receita pronta. Ele tem várias alternativas. Ele tem várias alternativas que ele vai buscando, dependendo da situação que se apresenta. Só que eles sempre pensam, eles sempre têm alternativas. Então, nós temos que estar muito atentos, porque qualquer passo nosso, qualquer avanço nosso no sentido de garantir o Lula na presidência da República, eles vão contra-atacar da maneira mais sórdida e suja possível. Então as pessoas não podem se desmobilizar, as pessoas têm que estar na rua, têm que conversar com o seu vizinho, conversar com o seu parente, conversar com o dono da loja, conversar com o funcionário da loja, porque o que a gente vê é isso, gente. As pessoas estão tristes no Brasil, né? Aquela alegria, aquela pujança da economia que a gente via na época do Lula, aquela autoestima que o Lula conseguiu promover no Brasil inteiro, no brasileiro. Né? Então você já vê gente aí tendo que vender coisas que conquistou na época do Lula, o filho tendo que deixar de fazer a faculdade porque não está tendo mais como fazer, as pessoas não conseguem mais abastecer o carro que compraram na época do Lula. Então hoje é perceptível o que está acontecendo, e isso daí é mais um fator positivo para a gente, no nosso caso, na nossa luta, porque as pessoas hoje elas têm como comparar, né? Então elas comparam como era a vida delas na época do Lula e como está sendo a vida agora, depois de 2 anos de golpe que eles disseram que iam restaurar o Brasil, que era só tirar a Dilma, que era só tirar a Dilma. Então foi uma grande mentira que o povo agora está enxergando. Nós participamos de uma carreata ontem, isso foi visível, né? Circulamos bairros pobres aqui de Conselheiro Lafayette, e você vê a vontade e o carinho das pessoas em receber a mensagem do Lula, querendo saber como é que vai ser a campanha, se vai votar nele, como é que vai fazer para votar nele. Então, assim, a vontade popular ela é imensa, né? Então, isso está claro para a gente. E esse momento vai ser um momento que vai precisar muita mobilização de todos nós para garantir Lula lá na presidência de novo, Lula de novo. O golpe tem sempre muitas alternativas, claro, né? Eles não estão interessados em uma coisa só, que não seja acumular capital, retirar direitos dos cidadãos. Pilhar a nação. Pilhar a nação mesmo, completamente. Agora, nós só temos uma alternativa, que é a democracia.
Porque todas as alternativas deles são antidemocráticas. Elas não conseguem contar com a democracia. E nós só conseguimos contar com a democracia. Então essa é a nossa alternativa. E tem que ser Lula, gente. Por que não outro nome? Tem muitas pessoas boas, com certeza. A esquerda tem muita gente boa. Mas o Lula hoje é a única pessoa capaz de mobilizar massas, o povo. É o Lula. Marcelo, é isso daí, porque a questão é, ninguém dá o golpe no ano para entregar o poder 1, 2 anos depois. Nós temos que recuperar a democracia, nós temos que recuperar ela na luta. Nós temos que recuperar ela de forma que eles tentem fazer de tudo e o povo está querendo democracia. Se não for dessa forma, com essa mobilização popular, nós não vamos conseguir. Se não mostrarmos para eles que o poder econômico é forte, que o poder midiático é forte, que o poder de determinados círculos restritos de elites são fortes, mas que o poder do povo é maior, o poder da democracia tem que ser maior, eles vão continuar, se não com esse golpe, com outro golpe ali na frente. Então, essa é a nossa única alternativa, democracia. Bom, gente, então é isso. Um abraço a todos, firmes na luta. E é Lula livre, Lula inocente, Lula presidente. Lula livre. É isso Vote aí. 13. Vote 13.